Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. O programa dessa semana está muito especial, nós vamos falar de religiosidade. A partir de agora, a nossa discussão é com o padre Amadeu Matias. O padre respondeu sobre tudo. Padre sofre? Padre também tem depressão, padre também tem tristeza, padre vai doar a sua vida em torno de uma causa. O que significa para um padre o diálogo com a sociedade, né, a entrega em torno de uma causa tão importante que é o sacerdócio? Padre Amadeu Matias, né, esse amor de ser humano, esse amor de pessoa, vai trazer para nós um pouco destas reflexões. Acompanhe essa bela conversa que nós levamos para você nesses 10 anos do programa Consciência Humana. Padre Amadeu, a gente vive um momento muito simbólico da humanidade, de muitas perguntas que as pessoas se fazem, né? Seja na área política, seja na área econômica, mas a gente vê as pessoas com pouco interesse verdadeiro nas respostas espirituais e existenciais. Muitas vezes vão à igreja, muito mais no sentido de buscar ali uma salvação direta do que compreender espiritualmente ou essencialmente a vida. Como é que o senhor pensa isso? Olha, você põe uma questão muito significativa, que é perceber o que é que vale na vida. Há muita gente que vive a superficialidade. Vocês sabem que na filosofia grega, por exemplo, havia sempre aqueles que buscavam a essência das coisas e aqueles que buscavam resolver os problemas da vida e esses problemas imediatos. E, entretanto, quando você vai atrás da essência, a resolução dos problemas, eles têm fundamento. E quando você aborda essa situação existencial que nós vivemos, nós verificamos que o materialismo, o hedonismo, o individualismo, esta busca imediata de resultados que as pessoas têm, tem levado até religiões ou expressões religiosas a querer responder a isso às pessoas, né? Quer dizer, a pessoa está precisando de um emprego, então procura a religião como sendo, digamos assim, fonte de bênção para isso. E penso que aqui faz parte desta perversão ou dessa, como eu disse, desestruturação na necessidade que a gente tem de refletir sobre aquilo que é profundo. Nós temos uma realidade interior e esta realidade interior ela é fonte, naturalmente, de nossas ações exteriores. Então é importante a gente se perguntar o que é que faz a gente feliz, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, para que a gente possa fazer escolhas e nestas escolhas a gente possa manter uma postura, uma direção, uma estrada, um ritmo que resolve situações pessoais, mas também nós, por sua vez, enquanto pessoas, somos membros de sociedade, de grupos, não é? Então eu entendo que a religião, nesse sentido, tem muito a oferecer, no sentido de chamar a atenção para o essencial, para aquilo que é mais profundo, para aquilo que é primeiro. E você sabe que isso, até o inconsciente humano não quer que a gente lide com as verdades profundas da vida. A gente tem esses famosos, na teoria freudiana, os famosos mecanismos de defesa. Então há muita gente que tem seus mecanismos de defesa e acha que viver é entrar nesse sistema louco de levar vantagem, de aproveitar as coisas, sem perceber que está criando um mundo ruim para si. Porque está criando um mundo sem perspectiva, está criando um mundo sem reflexão, está criando um mundo sem verdade e, diria, criando um mundo sem amor. Então, vejam, aproveitar o tempo de crise nas áreas econômica, política, social, cultural, religiosa, para que a gente refunde a vida. Eu penso que nesta hora a simplicidade de Jesus de Nazaré tem muito a nos ensinar. Padre Amadeu, Jesus, ele foi tão simples nas suas atitudes, o seu jeito de ser, de agir, de falar, a sua mansidão, ou seja, até com aqueles que pensavam o contrário a ele tinha a capacidade de escutar, de dialogar,
de tentar entender aquilo que o outro está colocando. Nós somos um país que se auto-intitula, na sua maioria, cristão, ou seja, que passa por essa perspectiva de Jesus. Não está faltando aos próprios cristãos essa capacidade de ter esse diálogo, de ter essa abertura, de escutar o outro. Você veja que aqui se toca na crise da evangelização. Como é que nós, um país cristão, e encontramos pessoas que se auto-intitulam como tais, cristãs, e ao mesmo tempo têm um comportamento moral altamente, por assim dizer, escandaloso em relação ao cristianismo. Isso aí faz com que a gente retome aquele diálogo daquilo que é profundo. Então nós esperamos a conversão ao jeito de ser de Nosso Senhor, que esta conversão supõe um encontro pessoal com Nosso Senhor, supõe reflexão, supõe mudança de vida, mudança de mentalidade, supõe escolhas, supõe compromissos, supõe sacrifícios. Não é à toa que Nosso Senhor, nesta simplicidade que Ele se apresenta, Ele ama até o ponto de dar a vida pela humanidade. Então vejam, como é importante a gente reconhecer que há muita gente que se diz cristã, mas não é cristão no coração. É cristão, às vezes, na ritualidade. É cristão, às vezes, na exterioridade. Mas não, no sentido de práticas religiosas exteriores, mas no coração a pessoa não viveu ou não encontrou profundamente a luz que faz com que ele olhe para o outro como irmão, que faz com que ele olhe para o outro como alguém para ser acolhido, para ser amado, para ser servido, alguém diante do qual precisamos praticar a justiça, precisamos ser honestos, verdadeiros, sinceros. Vejam como isto é um ponto importante, esse que você me dá a ocasião de falar com os seus telespectadores. Como é importante a gente reconhecer e bater a mão no peito qual é o interesse que nós apresentamos às pessoas acerca da religião. É preciso haver uma compreensão que a religião ela tem uma dimensão ética profunda, por sua vez tem uma dimensão política e política transformadora. O jeito de ser de Jesus é o jeito de ser dos pobres, é o jeito de ser de quem ficou à margem da autoridade tanto da Judéia quanto do Império Romano, para falar ao povo de um mundo novo, de uma alegria, da construção de uma comunhão entre nós. O que é que Jesus pede a nós? Ame-se como eu amei você. Veja como isto é uma simplicidade estupenda. E ele se coloca então no meio de nós como aquele que serve e não como aquele que é servido. Então a perspectiva de Jesus é uma perspectiva que não caminha no sentido do egoísmo, da ganância, do levar vantagem, do orgulho, da prepotência, mas caminha no sentido de quem se esvazia de qualquer pretensão de ser o centro e coloca Deus no centro. Para nós crentes, nós colocamos Deus, colocamos as Sagradas Escrituras como vontade de Deus. Para aquele que tem uma postura ética, coloca naturalmente o respeito ao ser humano, mesmo que não tenha fé, cultiva a humanidade. Então vejam como é importante tratar deste assunto. Como é que o Brasil, sendo um país cristão, este país se encontra afundado numa prática política e econômica que vai excluindo e que vem à tona, especialmente a questão política, a gente verificar que a pessoa faz do bem comum um cabide de negócios e não o ato de servir. Como a gente precisa tratar disso para que, levando em conta o que tratávamos antes, para que a gente possa refletir. Gente, nós não podemos ficar na letargia, na espécie do circo, do pão e achando que a vida é boa se a gente consegue ir a um shopping ou tomar um sorvete ou fazer uma festa na Copacabana como se isso fosse a vida. A vida é mais profunda e a gente precisa ter esta coragem de entrar na profundidade da vida. Padre Amadeu, Plotino, lá no comecinho da era cristã,
ele dizia que unir o homem a Deus, né, seria uma espécie de contemplação. Ele exaltava a contemplação daquilo que está ao redor, aquilo que está fora, no sentido de olhar a obra de Deus. Santo Agostinho, mais na frente, vai usar desse argumento de Plotino e vai dizer que os filósofos, num determinado momento, buscavam a verdade, mas todos já estavam, na verdade, buscando a Deus. Tanto que Santo Agostinho vai dizer que o importante não é nem a verdade, mas é o amor, que é a superação, inclusive, da própria verdade. Tá faltando muito disso para nós hoje. Veja, quando nós estamos tratando de profundidade, tratando de vida interior, se nós vivemos no mundo da superfície, está faltando a atitude teórica, está faltando a atitude contemplativa, está faltando consciência humana, está faltando reflexão, está faltando essa capacidade então de você perceber o que é que efetivamente faz o ser humano feliz. Não posso dizer que a pessoa seja feliz roubando o outro, prejudicando nas paradas de ônibus, ou vindo para a escola e não estudando, ou assumindo um emprego e roubando e sendo desonesto. Esse comportamento, cadê a integridade do ser humano? Você pode dizer, bom, essa integridade é construída, então tem uma visão de mundo que vai dominando as pessoas, é preciso ser rebelde a essa visão de mundo, a quem pregue naturalmente essa rebeldia, como se houvesse algum tipo de domínio de uma visão de mundo da importância do amor, da verdade, do bem. Aí vai discutir, mas o que é a verdade, o que é o bem, o que é o amor, aí alguém está levando vantagem nisso, naquilo. Quer dizer, nós precisamos compreender que esta reflexão que você puxa de Plotino, de Santo Agostinho, a gente puxa a reflexão de seres humanos que tiveram a fortuna de aprofundarem o que faz o ser humano feliz e que se dedicaram a sua vida a isso, que se torna um patrimônio da humanidade. A gente chama isso dos clássicos. Como é importante ler os clássicos da história humana, para entender que a natureza, aí entra outra discussão, a natureza humana, quer dizer, a natureza humana, quer dizer, o ser humano, ele tem uma semelhança fundamental. E então, quando você apela ou provoca no ser humano a reflexão e o encontro com a verdade e a contemplação com o divino, com realidades que estão para além da materialidade, evidentemente você está querendo dizer, e nós queremos dizer, porque me incluo, nós queremos dizer da importância da racionalidade humana, a importância da liberdade humana, a importância de dar critérios para que a gente então escolha o caminho a seguir. E evidentemente o caminho que nós escolhemos é o caminho da verdade. E esta verdade a gente encontra na vivência do amor, que faz com que a gente olhe um para o outro como irmão, com que a gente construa comunhão, construa paz, construa unidade, que a gente se solidarize. Imaginar que haja uma pessoa que ganhe rios de dinheiro e essa pessoa não é capaz de partilhar um tostão com nada e com ninguém e não está nem aí para nada. Quer dizer, é uma atitude egoísta, com licença, não sei se posso dizer infeliz, não é? É uma atitude infeliz. Ao passo que quando a gente faz essa união com realidades que transcendem a nós, aí nós estamos numa dimensão metafísica, evidentemente uma dimensão em que a figura de Santo Agostinho, quando encontra esta contemplação e ele encontra a verdade que ele procura, que não é uma coisa, por assim dizer, escrita, mas essa verdade é uma pessoa, é encarnado em Jesus Cristo. E isso Santo Agostinho diz para nós de maneira assim muito, muito contundente. Quando a gente encontra Jesus, a gente precisa ter uma atitude de obediência a Nosso Senhor, que nós podemos dizer de um modo diferente, uma atitude de seguimento. Vamos nos deixar atrair pela humanidade de Jesus Cristo e a minha humanidade, a sua humanidade, a nossa humanidade semelhante à de Jesus, certamente nós teremos encontrado a verdade, teremos encontrado o amor. Padre Amadeu, nos últimos anos a gente teve uma igreja supostamente mais revigorada com a presença do Papa Francisco. Mas nós tínhamos um grande teólogo antes do Papa Francisco, que era o Papa Bento XVI, que é um homem também de uma inteligência fenomenal.
não há modificação entre os papas. Até alguém me perguntava se a igreja mudou, a igreja melhorou. Eu disse, olha, os dogmas da igreja não mudaram, as visões da igreja não mudou. Mas vamos dizer, um carisma novo chegou. O que significa a chegada do Papa Francisco, esse carisma e esse enfrentamento que ele se coloca para viver dentro de uma humanidade que estava acostumada a não ter um Papa que enfrentasse as coisas? Veja, você põe um aspecto, eu quando falava acerca do amor, dessa postura humana e de simplicidade, me lembrava do Papa Francisco. Já aqui, conversando com você, me veio em mente, na hora não pude citá-lo e agradeço você ter posto. De um lado, então, essa realidade das diferenças das pessoas. E aí, evocar a importância desta comunhão que a gente precisa ter, ou deste respeito que a gente precisa ter às diferenças dentro de uma mesma unidade, não é? A unidade do catolicismo, a unidade do cristianismo católico, esta figura do Papa Francisco, que pode parecer, bom, ele supera ou ele vem para questionar o jeito de ser do Papa Bento, absolutamente. Cada um tem sua marca pessoal. O Papa Bento era um teólogo, vivia voltado para seus estudos e era um homem de temperamento muito tímido. A igreja o colocou como pastor, como bispo, como papa, e ele fazia todo o esforço de conduzir a igreja dentro desta necessidade que a igreja tem de responder aos desafios do mundo contemporâneo. E o Papa Bento enfrentou crises enormes dentro da igreja. E, evidentemente, contribuiu deu a sua parcela de contribuição. E o Papa Francisco, então, dentro desta mesma igreja, com sua formação diferente de pastor, primeiro de jesuíta e depois de um pastor de uma igreja da América Latina, o Papa Francisco se coloca no meio de nós como alguém que não está interessado na instituição. Ele usa uma palavra bonita, que é a Igreja Católica não pode viver o autorreferenciamento. Quer dizer, a igreja não existe para cuidar dela mesma. A igreja existe para levar Jesus às pessoas. E o Papa Francisco se coloca, então, não como um teólogo, no sentido de fazer reflexões que permanecem, os escritos do Papa Bento, enquanto cardeal Ratzinger, mas enquanto documentos da igreja, serão sempre fonte de pesquisa e de aprofundamento para a igreja, mas a vida do Papa Francisco, a vida mesmo dele é um testemunho. A simplicidade, morar num hotel, não querer certas, digamos assim, regalias da autoridade, se colocar numa atitude de quem diz, olha, os pobres precisam ser ajudados. Você já imaginou, na nossa casa, digamos, na minha casa, eu fazer um local para que alguém venha e tome banho, para que alguém venha e coma? Ele fez do Vaticano, com toda a sua estrutura. Ele, então, ali dentro fez barbearia, fez dormitório, fez lavanderia, fez para que acolheu uma família muçulmana para que vivesse ali de refugiados. Então, ele se coloca no meio de nós, alguém dizendo, olha, a boa notícia é que Deus ama a humanidade. E as pessoas que precisam de ajuda, essas pessoas precisam, por sua vez, encontrar em nós esta resposta. Então, ele é uma figura profética. Francisco é uma figura profética e é uma figura que faz a gente entender que cada tempo Deus vai dando a nós respostas àquilo que a gente vai precisando. Vejam que hoje ele não é uma unanimidade, porque ele se coloca do lado, evidentemente, do ser humano, e quem se coloca do lado do capital, do lado da exploração, do lado de um enriquecimento sem preocupação com a ecologia, sem preocupação com a pobreza, evidentemente ele é uma voz crítica. Mas ele não deixa de ser, ao mesmo tempo, alguém que testemunha na sua vida como Jesus Cristo faz bem a ele. E ele dialoga, né, pai? E ele dialoga... Com essas diferenças, com esses que criticam até ele mesmo. Veja, recebeu agora o presidente dos Estados Unidos, que o tinha até, durante a campanha, dito alguma coisa, de alguma maneira, de rejeição à palavra do Papa. Isso que você põe, o amor, Elielson, o amor, queridos telespectadores, o amor é reconciliado. Quer dizer, eu sei que tu não queres seguir o que eu indico,
mas eu mesmo assim amo você e a minha vida é para o seu bem. É isso que Jesus fez na cruz. Jesus não espera que o outro o ame, como a dizer, está sendo apunhalado e ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Este ensinamento de Nosso Senhor, precisamos, eu enquanto cristão, e o Papa Francisco faz isso para o mundo inteiro, precisamos dar o nosso testemunho. O mundo carece de pessoas que vivam os valores que fazem a humanidade ser mais feliz. Neste sentido, quando falávamos de crises, não é? De situações difíceis da vida, precisamos de modelos, precisamos de exemplos, precisamos de pessoas que arrastem a gente para o bem. É evidente que a sociedade, ela por sua vez, propaga muito, digamos, as figuras da mídia, ou da música, ou do esporte, e às vezes sai fora a questão econômica, ou é o prazer que a pessoa tem, o carro que a pessoa anda. Mas nós precisamos olhar para pessoas que vivem uma vida para fazer o bem. Essas pessoas, com o coração reconciliado, elas têm muito a nos ensinar. E a gente aprende muito mais com elas, ou tanto quanto a gente aprende com os livros. Aí é a dimensão da ortodoxia, os livros, a doutrina, a palavra, a Bíblia, e a ortopraxis, não é? A vida vivida na prática, a norma do Evangelho posta na vida. Nesse sentido, os santos, eles são muito preciosos. É aí onde entra a falta de referência política, às vezes, né, das autoridades e tudo, quando você vê que a pessoa não assume uma postura exemplar para o bem, não só dela, não só de si, mas para o bem da coletividade como alguém que encarna valores. Para poder ser um exemplo. Para poder ser um exemplo para outros. Padre Amadeu, que me permita a liberdade, o senhor foi meu professor, tá certo? Professor de filosofia medieval, e pudemos compartilhar ali da sala de aula, então foi meu professor, me permita chamar professor Amadeu, tem hora que eu posso falar assim. O senhor várias vezes já celebrou muitas missas da qual eu estive presente ali, então o senhor foi o pastor, né? Foi o professor, foi o pastor, e eu tenho a liberdade de, quando falo do senhor por aí, também de entendê-lo como um amigo, né? Então, assim, nessa intimidade do aluno, daquele que vai assistir a celebração, do fiel, na intimidade do amigo, ser padre não é tão simples assim. Padre sofre também, né? Ô irmão, eu sou padre. Primeiro, essa referência que você fez ao professor, ao padre, ao amigo, saiba você e seus telespectadores que quando vejo você há 10 anos carregando um programa e vejo você com os alunos, não é, dos colégios aqui da capital, o seu Instagram e aquelas notícias e aquelas fotos, eu sinto naturalmente contentamento na alma, sinto feliz que você tenha despontado e ser para a nossa sociedade alguém que leva esta consciência humana e procura viver como um exemplo. Voltando à sua fala, não é? Elielson, eu sou padre há 31 anos de idade, já sou um homem com 56 anos de vida. O ser padre para mim tem sido sempre uma descoberta e ao mesmo tempo tem sido sempre fonte de vida, neste sentido de que eu vou compreendendo que o que fundamenta esse meu ser padre é esta união, esta amizade, este encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. De sentir que eu sou um cristão e a vida de Jesus na minha vida, a vida de Jesus em mim é algo assim tão profundo que eu quero assumir, como tenho feito ao longo desse tempo, justamente esta missão de representar ou de ser presbítero, não é? De ser um irmão na comunidade de fé. Evidentemente, o modo como eu sou padre hoje já é um modo em que eu sinto, próximo da terceira idade, eu sinto a serenidade, a paz, eu sinto que o meu trabalho é levar alegria para as pessoas, eu sinto que a minha vida é mesmo para ser dada. Como eu pego o pão, isto é meu corpo, tomar e comer, estou falando em nome de Nosso Senhor, mas eu também sou
corpo dado e sangue derramado. Então eu sinto que essa minha vida é uma vida doada e eu quero manter-me fielmente nesta caminhada. Como você diz, não é uma vida fácil, porque evidentemente eu precisei, ao longo destes anos, compreender como é que eu vou viver uma vida sem poder. Viver uma vida de quem está no meio dos irmãos como quem serve e não alguém que manda. Como é que eu vou viver uma vida de pobreza, de ao mesmo tempo precisar das coisas do mundo do ponto de vista material, de morar, de alimentar-me, de vestir-me, de viajar e ao mesmo tempo de ter uma postura sóbria e de viver pelo trabalho que faço, como professor da Universidade Federal do Piauí, mas também como pessoa que é ajudado por uma multidão de pessoas que me mantêm do ponto de vista econômico. Quer dizer, termina a gente vivendo pela caridade das pessoas do ponto de vista econômico também. E como viver uma vida do ponto de vista afetivo, sexual, assumindo uma postura de continência, de celibato e vivendo um amor generoso para com as pessoas. Eu sinto que este processo na minha vida é um processo que é muito bonito. Agradeço a Deus a graça de ser fiel a este estilo de vida que eu assumo. Evidentemente, é um estilo de vida de quem é um tanto quanto sozinho, no sentido de que assume uma vida de comunhão com Deus para servir os irmãos e viver em tudo igual às pessoas e ao mesmo tempo de manter esse aspecto do simbolismo do padre, né? Manter esse aspecto de alguém que chama a atenção para a vida de Jesus. Qual é a minha missão no mundo? Chamar a atenção para a vida de Jesus Cristo. Eu quero viver como Jesus viveu, eu quero que as pessoas vivam como Jesus viveu. Esta é a minha alegria. Conhecer Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. Falar de Jesus é a alegria da minha vida. Padre Amadeu, uma preocupação grande, pelo menos que eu sempre tive aqui no programa, a gente tinha um bloco chamado Educar as Crianças para não ter de punir os adultos. A humanidade hoje, eu vejo os adultos preocupados com vidas efêmeras, pais que acham que vão dar tudo para o seu filho, então vão correr para ganhar dinheiro e tudo mais, e estão ausentes da vida desses filhos. E essas crianças cada vez mais preenchendo a vida delas com coisas também que são superficiais, ou seja, acreditando que tem que estabelecer metas de vida, que tem que ter certas conquistas, que tem que conquistar certos status. Como é que o senhor enxerga, não vou falar nem os pais, mas nós adultos com relação às nossas crianças, essa relação? Olha, muito oportuna esta fala, porque tudo começa com a vida de criança, né? E ao mesmo tempo ver como é que os adultos vivem esse processo educativo. Ser pai, ser mãe, ser educador é alguém que carrega valores pelo modo como vive, não é? Pelo modo como fala, pelas escolhas que faz, pelos ambientes que frequenta. E tu vês que nesse mundo marcado pelo materialismo, ou nesse mundo que a luta pela sobrevivência é às vezes tão cruel, que às vezes a pessoa tem tempo para tudo, mas não tem tempo para estar com os filhos, para estar com a família de maneira gratuita, até sem culpa, por conta de uma situação humana e material. Então você verifica que, compreendendo dessa forma, há um estrangulamento, né? Crianças que podem ser, de alguma maneira, abandonadas nesse sentido do afeto, do carinho. Então a grande questão que ponho e que acho fundamental é que a gente precisa se preparar para ser pai, para ser mãe, porque ser pai e ser mãe é ser educador, é ser exemplo. Ser pai e ser mãe é dar à criança, acolher uma vida que vem para o mundo. Então, como é importante que isso seja uma coisa suave, né? Quer dizer, é evidente que se a pessoa é egoísta e vai ser pai, é uma derrota, porque para ser pai ou ser mãe, a primeira coisa que precisa ser é alguém oblativo, que vai cuidar de outrem. Então, não vai cuidar só de si, vai cuidar de outra pessoa. Como é importante isso. Então vejam que esse processo de formação aí para ser pai, para ser mãe é importante, as escolhas que são feitas são importantes. Agora diria e peço que todos nós, não é, demos atenção às crianças, quer dizer, as escutemos,
ao sentar na mesa, prestar atenção no que elas dizem, interagir, até quando conversar com ela, descer-se ao encontro delas, ao invés de falar o adulto e a criança lá embaixo, para que haja uma certa unidade, uma certa harmonia, e ao mesmo tempo de dar para as crianças os limites que a vida apresenta. E diz-se que um dos nossos problemas é que, às vezes, os pais, por se sentirem culpados por não darem afeto a seus filhos, os cobrem com coisas materiais. E aí, por sua vez, estragam muito do caráter, da vida interior de seus filhos. Então, como é importante a gente entender que nós temos sempre oportunidade para refletir, para mudar práticas, para retomar caminhos. Quem é de nós que não precisa aprender? Então, nós precisamos, no mundo de hoje, como é que eu vou conseguir que a criança use a tecnologia, que não tem como a criança de 1, 2 anos, já, ou até com menos idade, já anda lá com um aparelhozinho, já sabe brincar e trabalhar com aquilo ali. Como é que a gente dá acesso e, ao mesmo tempo, a gente põe limites para que haja um processo educativo, de autodomínio, para a pessoa ser capaz de conviver com suas frustrações, com seus medos, para que a pessoa possa também alimentar a caridade, a bondade. Então, quanta coisa no processo educativo infantil a gente precisa colocar. Mas certamente, quanto mais amor a gente der a nossas crianças, nós estamos dando um capital, quer dizer, um recurso, uma poupança. Quem recebe muito amor, na vida vai amar. E vai ser também uma presença de amor uns para os outros. Pai amado Deus, eu quero lhe agradecer. Nosso programa faz 10 anos de existência. Não foi fácil chegar até aqui. Espero que Deus possa dar força para que a TV Assembleia, de uma forma geral, para a consciência humana, independente da apresentação ser comigo ou com outra pessoa, ele possa cumprir o seu papel. Ou seja, mesmo que seja ainda um programa que não tem uma audiência estrondosa, que não é uma televisão comercial, mas ele tem lá aqueles que assistem, que não são poucos também. Então eu quero lhe agradecer muito e espero que essa sua entrevista seja sobretudo uma bênção para que a gente possa ter força e possa continuar a nossa caminhada. Pois eu fico muito feliz que esse seu programa tenha já 2 lustros, não é? 10 anos. E como você diz, enfrentando as dificuldades sempre com esperança, com ânimo novo. E estar com você é sempre uma alegria de renovar, não é, esse amor pelo ser humano e essa dedicação que a gente tem de um mundo melhor, de trabalhar pela educação de nossas crianças na perspectiva formal, na sala de aula, mas também dar esta compreensão de vida social, de vida cultural, de vida religiosa, de vida política, como isto é importante. Então, a televisão cumpre esse papel não só de levar o entretenimento, mas levar também a reflexão, o aprofundamento. Não é só para passar o tempo, mas é também para fazer pensar. E aí termino essa minha conversa com você, pedindo a Deus que abençoe você, sua família, todos os seus telespectadores, todos aqueles que eu apoio nesta atividade, e dizendo isto: tudo o que nós fizermos para ajudar as crianças, os jovens a pensarem, ajudar os adultos a refletirem, nós estamos prestando um grande serviço, porque é na racionalidade humana, especialmente iluminada pela prática de fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente encontra toda a fonte, tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar as crises do dia a dia da vida e especialmente para saber onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar no mundo feliz para si, mas para todas as pessoas, não só agora, mas para todo o tempo. Que Deus os abençoe. Amém. Eu sou